Permita-me compartilhar com você um princípio que muitos têm dificuldade em compreender. Todo desejo que você já teve, toda vontade que já sentiu, foi colocado em você por seu eu mais profundo, preparando-o para algo muito maior do que sua mente consciente poderia imaginar. Seus desejos não são aleatórios. Eles são a linguagem por meio da qual o seu eu divino se comunica com o seu eu exterior. Muitos vêm até mim buscando manifestações específicas, um determinado trabalho, um relacionamento ideal, uma quantia exata de dinheiro. Mas eu lhe digo, enquanto você se fixa nessas formas limitadas, seu eu divino está orquestrando algo infinitamente mais magnífico do que sua consciência atual pode conceber. O simples fato de você estar ouvindo estas palavras neste momento é uma evidência de que está sendo preparado para uma manifestação que está além da sua compreensão atual. Pense nisso. Todo grande presente que você já recebeu na vida não veio de um plano consciente, mas de um trabalho mais profundo, operando em seu favor. Reflita sobre os momentos mais significativos da sua vida. Você os planejou? Conscientemente os arranjou? Ou eles surgiram inesperadamente e, no entanto, perfeitamente cronometrados? Quando você compreende verdadeiramente esse princípio, algo extraordinário acontece em sua abordagem à manifestação. Você para de tentar controlar cada detalhe. Você deixa de se limitar ao que sua mente pode imaginar. E começa a confiar na sabedoria infinita do seu eu mais profundo, sabendo que ele está preparando experiências além de tudo que você conhece. Há algo vital que você precisa saber sobre esse processo. Seus desejos conscientes são apenas sombras de desejos mais profundos que você ainda não reconhece. Quando você anseia por um trabalho específico, seu eu interior pode estar preparando você para uma carreira completamente diferente, uma que irá lhe satisfazer muito mais plenamente. Quando você se fixa em um relacionamento específico, talvez seu eu divino esteja te conduzindo a conexões que irão transformar por completo sua compreensão do amor. Eis uma verdade profunda. Para receber o que você ainda não sabe que precisa, é necessário um abandono total dos conceitos limitados sobre o que é melhor para você. Mas isso não é resignação passiva. É confiança ativa na sabedoria infinita do seu eu interior. Essa entrega não é o que a maioria imagina. Não se trata de desistir dos seus desejos, mas de expandir a consciência para abraçar algo muito maior do que seu conceito atual de necessidade ou desejo. Permita-me revelar o que acontece na consciência quando essa entrega se torna completa. Toda a ansiedade em relação ao futuro desaparece. A busca desesperada cessa. O planejamento compulsivo se dissolve. Você entra num estado de expectativa alerta, sabendo que algo magnífico está sendo preparado para você, mesmo que sua mente consciente ainda não consiga imaginar o que seja. Muitos resistem a essa entrega porque acreditam que significa perder o controle. Mas eu lhe digo, aquilo que você chama de controle é, na verdade, limitação. Sua mente consciente, com sua compreensão restrita, tem impedido que as infinitas possibilidades do seu eu mais profundo se manifestem. Reflita sobre isso. Todo o presente verdadeiramente transformador na sua vida veio envolto em uma embalagem que você jamais teria escolhido. O relacionamento que mudou tudo não se encaixava nos seus critérios. A carreira que o preencheu não estava no seu plano de 5 anos. A oportunidade que transformou sua vida chegou por uma porta que você nem sabia que existia. Quando você compreende profundamente esse princípio, algo extraordinário também acontece em sua relação com o desejo. Você para de enxergar seus desejos como exigências que devem ser atendidas exatamente como imaginou. Em vez disso, você os reconhece como sinais, indicações que apontam para algo muito maior do que sua consciência atual pode alcançar. E agora eu lhe digo algo crucial sobre esse processo.
Seu eu mais profundo já está ciente de todas as possibilidades, de todas as manifestações perfeitas que podem servir ao seu bem mais elevado. Enquanto sua mente consciente se debate para descobrir como obter o que pensa que quer, seu eu interior está orquestrando circunstâncias que trarão aquilo que você realmente precisa. Essa orquestração divina está acontecendo agora mesmo, neste exato momento. Enquanto você ouve estas palavras, engrenagens invisíveis estão em movimento. Circunstâncias estão sendo organizadas. Conexões estão sendo formadas para trazer a você exatamente aquilo que é necessário, mesmo que você ainda não saiba o que é. O simples fato de estar ouvindo isso agora não é acaso. Seu eu mais profundo o trouxe até aqui, porque você está pronto para receber algo que está além do seu entendimento atual. Os desejos que o trouxeram até aqui são como marcos em uma trilha, conduzindo você a um destino infinitamente mais grandioso do que sua mente poderia planejar. Esses arranjos divinos que estão sendo feitos em seu favor são muito mais intrincados e perfeitos do que qualquer plano que sua mente consciente poderia traçar. Seu eu mais profundo está entrelaçando incontáveis fios de circunstâncias, tecendo uma tapeçaria de manifestação que irá surpreendê-lo quando finalmente for revelada. Permita-me explicar como essa orquestração divina opera. Neste exato momento, enquanto ouve estas palavras, pessoas estão sendo movidas em sua direção. Situações estão sendo organizadas, oportunidades estão sendo criadas que se alinham perfeitamente com aquilo que você realmente precisa, mesmo que ainda não tenha consciência disso. Muitos se preocupam em perder oportunidades ou fazer escolhas erradas, mas eu lhe afirmo, quando você está alinhado com o seu eu mais profundo, é impossível perder o que é destinado a você. O próprio desejo que o trouxe até aqui é a prova de que você está sendo guiado para algo muito maior do que pode compreender agora. Pense nisso. Toda pessoa que terá um papel significativo na sua futura manifestação já está sendo preparada, assim como você está sendo preparado. Elas também estão sendo conduzidas por seus eus mais profundos, movendo-se rumo ao alinhamento perfeito com o papel que desempenharão na sua história. Quando você compreende verdadeiramente esse princípio, toda pressa desaparece. Você entende que o tempo não está em suas mãos, mas nas mãos do seu eu mais profundo, que sabe exatamente quando cada elemento deve se unir para a manifestação perfeita. Deixe-me dizer algo vital sobre esse tempo divino. Ele opera fora da sua noção consciente de tempo. Enquanto seu eu exterior pode estar impaciente por resultados, seu eu interior está organizando eventos em perfeita sequência, ciente de que uma manifestação prematura lhe roubaria aquilo que verdadeiramente importa. Eis uma verdade profunda sobre esses arranjos. Eles não estão sendo feitos apenas no que você chama de futuro, mas também no que chama de passado. Seu eu mais profundo existe fora do tempo. Ele orquestra todos os momentos, passados, presentes e futuros, simultaneamente para trazer à tona o seu bem mais elevado. Pense com atenção. Cada decepção que você viveu, cada aparente fracasso, cada manifestação que parecia atrasada, tudo isso foi perfeitamente arquitetado para preparar você para o que está por vir. Nada foi desperdiçado, nada foi um erro, tudo foi preparação. As circunstâncias que você talvez tenha visto como obstáculos ou demoras foram, na verdade, elementos essenciais para prepará-lo a receber aquilo que você ainda nem sabia que precisava. Seu eu mais profundo tem usado cada uma dessas experiências para expandir sua capacidade de receber algo infinitamente maior do que os seus desejos atuais. Essa preparação perfeita que está acontecendo em sua vida neste exato instante é muito mais abrangente do que você imagina. Cada experiência que você está vivendo, cada pessoa que encontra, cada desafio que enfrenta, tudo isso foi cuidadosamente desenhado para prepará-lo para o que está por vir. Algo muito maior do que aquilo que você hoje deseja. Permita-me mostrar o que realmente está acontecendo sob a superfície das suas experiências cotidianas.
Enquanto sua mente consciente se concentra em preocupações imediatas e desejos específicos, seu eu mais profundo está utilizando cada momento, cada interação, cada circunstância para preparar você para uma manifestação que irá transformar completamente sua visão do que é possível. Muitos de vocês resistem às circunstâncias atuais, enxergando-as como obstáculos para alcançar o que desejam. Mas eu lhes digo, essas mesmas circunstâncias são o campo de treinamento, a preparação, a fundação necessária para aquilo que está vindo. Seu eu interior sabe que você precisa estar preparado para receber e sustentar aquilo que está sendo cuidadosamente arranjado para você. Reflita. Se você recebesse neste exato momento aquilo que o seu eu mais profundo preparou, estaria realmente pronto? Teria a capacidade de acolher essa bênção? Teria a sabedoria para mantê-la? As experiências que você vive agora estão construindo essa capacidade, desenvolvendo essa sabedoria, preparando você não apenas para receber, mas para sustentar o que está a caminho. Quando você compreende verdadeiramente esse princípio, toda a sua relação com o presente se transforma. Aquilo que antes parecia um atraso, torna-se claramente uma preparação. O que antes parecia um obstáculo, revela-se como degrau. O que antes parecia rejeição, mostra-se como proteção, guardando você para o que realmente lhe pertence. Há algo crucial que você precisa entender sobre essa preparação. Ela acontece em múltiplos níveis, simultaneamente, enquanto você dorme, enquanto trabalha, até mesmo enquanto se preocupa com seus desejos. Seu eu profundo está conduzindo uma sinfonia de acontecimentos, cada nota soando exatamente no tempo certo para preparar você para o que está por vir. E aqui está uma verdade ainda mais profunda sobre essa preparação. Ela não está apenas preparando você para receber algo novo, está preparando você para se tornar alguém novo. A pessoa que poderá acolher e manter aquilo que está por vir não é quem você acredita ser neste momento. Seu eu mais profundo está conduzindo uma completa transformação de identidade. Pense nisso. Todo grande presente exige um recipiente capaz de reconhecê-lo, recebê-lo e sustentá-lo. E é por isso que seu eu interior está usando suas circunstâncias atuais para desenvolver em você exatamente as qualidades, o entendimento e a capacidade necessárias para o que está chegando. O fato de você ainda não ter recebido aquilo que deseja é, na verdade, uma prova de que uma preparação amorosa está em andamento. Seu eu divino o ama demais para entregar-lhe algo antes que você esteja pronto para sustentar essa dádiva. Isso não é atraso, é tempo perfeito. E essa transformação de identidade que está acontecendo agora é a chave para que você receba aquilo que ainda nem sabe que precisa. Seu eu interior não está apenas rearranjando eventos externos. Ele está conduzindo uma profunda revisão de quem você acredita ser. Neste exato momento, enquanto sua mente consciente pode estar fixada em metas e desejos específicos, seu eu mais profundo está dissolvendo, uma a uma, as crenças limitantes sobre sua identidade, aquelas que tornariam impossível a recepção do que está sendo preparado para você. Muitos de vocês tentam manifestar a partir da identidade atual, perguntando-se por que seus desejos não se realizam. Mas eu lhes digo, o que está vindo exige uma concepção totalmente nova de si mesmo. Você não pode receber aquilo que seu eu mais profundo preparou enquanto mantém a identidade limitada que carrega hoje. Reflita comigo. Se você já fosse a pessoa capaz de receber e manter o que está vindo, já teria recebido. O simples fato de ainda não ter manifestado é a evidência de que uma transformação de identidade é necessária. E é nisso que seu eu interior está trabalhando agora. Quando você compreende esse princípio, toda a sua visão sobre os desafios da vida se modifica. Cada situação que o obriga a expandir seu senso de identidade, cada experiência que o empurra além da zona de conforto,
Cada relacionamento que desperta seu crescimento, tudo isso faz parte da sua transformação. E permita-me revelar algo essencial sobre essa transformação. Ela não é algo que você faz, mas algo que você permite. Seu eu mais profundo sabe exatamente quais aspectos da sua identidade precisam ser dissolvidos, quais novos precisam ser desenvolvidos e quais limitações precisam ser transcendidas. Essa transformação de identidade está acontecendo agora, neste exato momento. Mesmo enquanto você lê estas palavras, seu eu interior está desfazendo o velho conceito de quem você é, aquele que impediria a recepção do que está sendo preparado. Pense nisso com profundidade. Todo recebimento grandioso exige um ser correspondente. Você não pode receber em um nível superior ao conceito que tem de si mesmo. É por isso que seu eu mais profundo não está focado em mudar suas circunstâncias, mas em transformar sua identidade. A resistência que você sente diante de certas situações da vida é muitas vezes resistência a essa mudança de identidade. O seu eu atual, limitado, luta para se preservar, sem perceber que precisa ser superado para que você possa receber o que está a caminho. Essa resistência e a superação dessa resistência é o coração da sua preparação. Seu eu interior está dissolvendo, passo a passo, tudo aquilo que impediria você de se tornar o ser que pode manifestar e sustentar a vida que verdadeiramente deseja. Permita-me mostrar o que está realmente acontecendo quando você sente resistência. Cada vez que você resiste a uma circunstância, que luta contra o que é, que insiste que a vida deveria ser diferente, você está resistindo justamente à transformação que permitiria que recebesse aquilo que ainda não conhece. Muitos interpretam a resistência como um sinal de que algo está errado, de que é preciso mudar os acontecimentos ou os planos. Mas eu lhes digo, muitas vezes a resistência é o sinal mais claro de que você está exatamente onde precisa estar, no ponto exato em que sua identidade está sendo remodelada. Reflita. Se sua identidade atual, seu conceito de quem você é, sua forma habitual de pensar, agir e reagir, fosse suficiente para receber aquilo que está vindo, você já teria recebido. A presença da resistência indica que seu eu mais profundo está expandindo sua capacidade além das limitações que você ainda carrega. E quando você compreende verdadeiramente esse princípio, tudo muda em sua relação com a resistência. Em vez de lutar contra ela ou tentar escapar, você começa a reconhecê-la como um sinal de que a transformação está ocorrendo ativamente. A resistência deixa de ser obstáculo e torna-se indicador de crescimento. E há algo vital a entender sobre esse processo. Seu eu interior sabe exatamente o quanto de resistência você pode suportar em cada momento. Ele conhece o ritmo certo da sua transformação. Ele ajusta cada passo, cada experiência, para que você possa integrar cada nova expansão sem ser sobrecarregado. A resistência e a transcendência são, na verdade, dois aspectos de um mesmo processo. A resistência surge quando seu eu limitado encontra algo além da sua atual capacidade de receber. A transcendência ocorre quando você permite que esse eu limitado se dissolva, abrindo espaço para uma identidade mais ampla, mais elevada. Pense comigo. Toda a transformação profunda que você já viveu exigiu que você superasse um conceito limitado de si mesmo. Cada conquista significativa exigiu que você se tornasse alguém novo. E agora, seu eu interior está conduzindo a mais profunda transformação de todas, preparando-o para receber algo que vai além de tudo que você é capaz de imaginar neste momento. A própria resistência que você sente diante de certas pessoas, circunstâncias ou experiências é muitas vezes o seu eu limitado lutando para manter suas fronteiras. Mas essas fronteiras precisam ser dissolvidas para que você possa receber o que está sendo preparado. Seu eu mais profundo sabe disso.
É por isso que ele continua trazendo até você experiências que desafiam sua identidade atual. Essa dissolução de limites não é o que muitos imaginam. Não é forçar-se a ser diferente, nem lutar contra sua natureza. É permitir que as fronteiras artificiais da identidade assumida se desfaçam naturalmente à luz de uma compreensão maior. E o que está acontecendo enquanto essas limitações se dissolvem? Cada conceito que você mantém sobre quem é, sobre o que pode ou não pode fazer, sobre o que merece ou não, está sendo cuidadosamente desfeito por seu eu interior para abrir caminho ao extraordinário. Muitas pessoas tentam vencer suas limitações com força de vontade e esforço. Mas eu lhes digo, a verdadeira dissolução das limitações não acontece por luta, e sim por entendimento. Quando você compreende de verdade que as limitações são apenas estados assumidos e não verdades absolutas, elas começam a se dissolver por si mesmas. Lembre-se, nenhuma limitação foi colocada em você no nascimento. Você não nasceu acreditando que era pequeno, fraco ou indigno. Essas crenças foram aprendidas, e o que é aprendido pode ser desaprendido. E como se desaprende? Por meio do poder da sua maravilhosa imaginação humana. Quando você compreende profundamente este princípio, sua abordagem à transformação muda por completo. Você para de lutar contra as limitações. Em vez disso, você as permite dissolver-se à luz de uma verdade maior. Você reconhece que as limitações existem apenas na consciência, e a consciência pode ser transformada. Permita-me dizer algo vital sobre esse processo de dissolução. Ele está acontecendo agora, mesmo enquanto você lê estas palavras. Seu eu mais profundo está utilizando cada experiência, cada interação, cada circunstância, para mostrar a você a irrealidade das limitações que você assumiu como verdade. E aqui está uma verdade profunda. A dissolução das limitações não acontece por adição, mas por subtração. Você não precisa adicionar nada a si mesmo, precisa apenas remover as limitações artificiais que aceitou como reais. Reflita com atenção. Seu verdadeiro eu, seu eu divino, não tem limites. Toda limitação que você experimenta é apenas uma limitação aceita na consciência. Seu eu mais profundo está agora trabalhando para dissolver essas crenças aceitas, para que você possa receber o que está sendo preparado para você. As experiências que parecem confrontá-lo com suas limitações são, na verdade, oportunidades para transcendê-las. Cada desafio, cada obstáculo, cada aparente restrição é uma chance de reconhecer e libertar mais uma limitação assumida. Esse reconhecimento e liberação são os portais para receber o que você ainda não sabe que precisa. Pois cada vez que você reconhece uma limitação como sendo apenas um estado assumido, você se abre para possibilidades muito além da sua compreensão atual. E o que acontece na consciência quando você realmente reconhece a irrealidade de uma limitação? Primeiro, toda luta contra ela cessa. Todo esforço para superá-la desaparece. Toda resistência se dissolve. Você simplesmente a vê como o que sempre foi, uma suposição. E como tal, pode ser abandonada com a mesma facilidade com que foi adotada. Muitos acreditam que reconhecer uma limitação é aceitá-la como um obstáculo real a ser vencido. Mas eu lhes digo, a verdadeira compreensão revela que limitações são apenas sombras na consciência, sem substância, sem poder, exceto aquele que você lhes dá através da crença. Considere. Toda limitação que hoje você considera real parece ter evidência no mundo externo, mas essa evidência não é a causa da limitação. É o efeito da aceitação da limitação na consciência. Mude a consciência e a evidência precisa mudar. Quando você compreende esse princípio, algo extraordinário acontece com sua experiência da vida.
Você para de ver limitações como barreiras reais. Começa a reconhecê-las como suposições temporárias que podem ser liberadas com um simples deslocamento de consciência. Permita-me dizer algo crucial sobre esse processo de liberação. Ele não é algo que se faz, é algo que se permite. Assim como a escuridão não precisa ser combatida, mas desaparece diante da luz, as limitações não precisam ser vencidas, apenas se dissolvem na presença do entendimento. Eis uma verdade profunda sobre o reconhecimento e a liberação. Esse processo acontece num instante, na consciência. Seus efeitos, talvez, apareçam gradualmente no mundo externo, mas a mudança real ocorre no momento exato em que você reconhece uma limitação como sendo apenas um estado assumido e nada mais. A partir desse momento, sua dissolução se inicia, abrindo espaço para o que está sendo preparado para você. Reflita. Toda limitação que hoje você aceita como real foi, em algum momento, reconhecida e adotada por você como verdade, sobre si mesmo ou sobre o mundo. Agora, seu eu mais profundo está conduzindo você a reconhecer essas limitações aceitas como o que elas realmente são, suposições temporárias que podem ser liberadas. E veja, as próprias circunstâncias que parecem reforçar suas limitações foram, na verdade, cuidadosamente desenhadas para ajudá-lo a reconhecer que essas limitações não são reais. Cada situação que parece confirmar um bloqueio é, na verdade, uma oportunidade para ver através da ilusão e dissolver mais uma barreira que o impede de receber o que está sendo preparado. Por isso, esta noite, deixo com você esta verdade final. Aquilo que está sendo preparado para você neste exato momento é muito maior do que qualquer coisa que sua mente consciente seja capaz de conceber. Sua única tarefa é permitir que seu eu mais profundo dissolva as limitações que tornariam impossível receber esse bem maior. Lembre-se, você não está aqui para forçar a realidade por esforço e luta. Está aqui para permitir que seu verdadeiro eu, seu eu divino, se expresse plenamente através de você. Cada limitação dissolvida, cada circunstância arranjada, cada preparação feita, tudo isso está a serviço dessa expressão final. O simples fato de você ter chegado até estas palavras é a prova de que está pronto para receber algo além da sua compreensão atual. Seu eu mais profundo o conduziu até aqui, porque você está preparado para liberar as limitações que o impediram de receber o seu bem perfeito. Siga adiante com essa certeza. O que está sendo preparado para você é exatamente o que você precisa, mesmo que ainda não saiba o que é. Confie na sabedoria infinita do seu eu interior. Permita que ele dissolva o que precisa ser dissolvido. Deixe que ele o prepare do modo que for necessário. E eu lhe digo isso com absoluta convicção. Você está prestes a receber algo que nem imaginava precisar. E isso transformará sua vida de maneiras que sua mente consciente ainda não pode conceber. Sua única tarefa é permitir, confiar, aceitar, como se tudo já estivesse cumprido na consciência. Agora, siga em paz, sabendo que tudo está cooperando para o seu bem perfeito, que cada circunstância está servindo à sua transformação, que cada momento está aproximando você do recebimento daquilo que ainda não sabe que precisa, pois esta é a lei e esta é a promessa. Permita-me compartilhar uma grande verdade que o mundo ainda não compreendeu. Você não é o que aparenta ser. Você não é este ser mortal, limitado, aprisionado pelas circunstâncias. Você é pura imaginação. E imaginação é Deus. Portanto, você é Deus em sua forma mais literal, temporariamente habitando este corpo de carne para experimentar a maravilha da sua própria criação. E assim como Deus cria mundos com o poder da palavra, você também possui esse mesmo poder criativo, a habilidade divina de falar sua realidade à existência. Sei que isso pode soar fantástico para alguns, mas não estou aqui para teorizar, nem para filosofar. Estou aqui para compartilhar o que sei ser verdade, através da minha própria experiência e da experiência de incontáveis outros que aplicaram essa lei.
A transformação que você busca em 2025 não é algo que acontecerá com você. É algo que deve acontecer dentro de você primeiro. Considere isto. Ao voltar para casa à noite e preparar-se para dormir, você naturalmente desaparece deste mundo visível. Seu corpo físico repousa, mas sua consciência, seu verdadeiro eu, permanece desperta, ativa, consciente. Esse simples ato cotidiano de desaparecer do mundo físico contém a chave para a sua transformação. Pois é nesse estado entre o despertar e o sono que o solo da sua mente está mais fértil para receber as sementes dos seus desejos. E o que quero dizer com isso? Quero dizer que, para transformar qualquer aspecto da sua vida, você precisa primeiro aprender a desaparecer do seu estado atual de consciência, assim como você desaparece naturalmente ao dormir. Você precisa deixar de habitar psicologicamente quem você é hoje e começar a habitar internamente quem você deseja ser. Isso não é metáfora. Falo de um fenômeno natural da mente, um processo interior que, quando dominado, transforma sua vida com precisão matemática. Vamos aprofundar ainda mais esse princípio. As escrituras, que não são um registro histórico, mas um drama psicológico, dizem: sede transformados pela renovação da vossa mente. Essa transformação não acontece lentamente, com esforço exterior. Ela ocorre no instante em que você consegue desaparecer de seu estado atual de consciência e ocupar o estado do seu desejo realizado. Veja desta forma. Neste momento, você carrega uma imagem de si mesmo. Talvez se veja como alguém limitado financeiramente, insatisfeito nos relacionamentos, travado profissionalmente. Essa autoimagem parece sólida e real, porque você a sustentou com sua atenção e crença por tanto tempo que esqueceu que ela não é o seu eu verdadeiro. O segredo da transformação não está em acrescentar algo novo a esse estado antigo, está em desaparecer dele completamente. Você precisa morrer para o seu atual conceito de si mesmo. E essa morte não é física, é psicológica. É o abandono total de tudo o que você hoje acredita ser. E aqui está uma técnica simples e poderosa. Hoje à noite, ao deitar-se, em vez de rever os acontecimentos do dia ou se preocupar com o amanhã, escolha conscientemente desaparecer das suas circunstâncias atuais. Sinta-se afundando, cada vez mais, na consciência de ser quem você deseja ser. Não pense em como se tornará essa pessoa. Isso pertence ao velho modo de pensar. Simplesmente renda-se ao sentimento de já ser. Se deseja riqueza, sinta a naturalidade da abundância. Se deseja saúde perfeita, sinta a leveza e a vitalidade de um corpo plenamente são. Se deseja amor, sinta-se profundamente amado e seguro. O segredo é persistir nesse sentimento até que ele se torne mais real para você do que o mundo físico ao seu redor. Em 2025, você não está tentando mudar as coisas no mundo exterior, o mundo de César. Você está reivindicando o seu lugar legítimo como o poder operante do seu universo. O mundo externo, por mais sólido que pareça, não passa de uma sombra, o reflexo de suas suposições internas. Mude a suposição e o reflexo inevitavelmente muda. Essa é a lei. Lembro-me de uma mulher que veio até mim em grande desespero. Sua vida financeira estava em ruínas, seus relacionamentos desfeitos, sua saúde fragilizada. Ela me perguntou: Neville, o que devo fazer para mudar minha vida? Eu lhe disse exatamente o que estou dizendo a você agora. Desapareça completamente desse estado. Ela ficou confusa, esperando algum método complexo de afirmações ou ações externas. Mas eu disse: seu mundo externo não é causa, é consequência. Ele é a manifestação objetiva das conversas internas que você mantém. Mude o seu diálogo interno e mudará tudo. Ela começou a praticar. No silêncio da noite, antes de dormir, desaparecia do estado de desespero. Assumia o sentimento de ser próspera, amada e saudável. Sentia a satisfação de uma abundância inesperada, a alegria de relações harmoniosas,
a leveza de um corpo restaurado. 3 meses depois, sua vida havia se transformado completamente. O dinheiro surgiu por meios que ela jamais teria imaginado. Os relacionamentos foram curados de maneira natural e sua saúde se restabeleceu como por milagre. Mas não foi milagre, foi a exata operação da lei. Talvez você esteja pensando agora, mas Neville, minha situação é diferente. Você não entende o que estou enfrentando. E eu lhe respondo, circunstâncias não importam. Sua situação atual, por mais desesperadora ou aparentemente permanente que seja, é apenas uma sombra, um reflexo das suposições que você carregou até aqui. Mude a suposição, e a sombra deve mudar. Em 2025, você precisa aprender a distinguir entre o que William Blake chamava de realidade e sua sombra. A verdadeira realidade não é aquilo que os seus sentidos lhe mostram. A realidade é aquilo que sua imaginação afirma como sendo verdade. O mundo de César, com todas as suas limitações, fracassos e atrasos, é apenas uma imagem projetada pela sua consciência. Você é a luz que projeta essa imagem, e você pode mudá-la a qualquer momento, mudando a concepção que tem de si mesmo. Deixe-me compartilhar com você uma técnica específica para essa transformação. Eu a chamo de a arte da assunção. Quando quiser transformar qualquer aspecto da sua vida, faça-se esta pergunta: como eu me sentiria se já fosse a pessoa que desejo ser? E então, naquele momento calmo antes de dormir, gere esse sentimento com toda a intensidade possível. Não se preocupe com como isso acontecerá. O como não é da sua conta. Sua única tarefa é permanecer fiel ao sentimento de que seu desejo já está realizado. A inteligência infinita dentro de você, chame-a de Deus, de subconsciente, de espírito, sabe exatamente como organizar as condições externas para que o seu desejo se manifeste. Lembre-se, em 2025, você não está tentando fazer as coisas acontecerem. Você está permitindo que elas aconteçam ao assumir o estado de consciência correto. É por isso que eu insisto, desapareça do seu estado atual. Enquanto você estiver mentalmente preso às suas circunstâncias, tentando melhorá-las, resisti-las ou consertá-las, você perpetua o mesmo estado. Você ainda está agindo a partir da consciência de ausência, de carência, de esforço. E esse estado só pode criar mais ausência, mais carência, mais esforço. Considere a parábola do filho pródigo. Muitos pensam que ela fala de um jovem rebelde que volta fisicamente para casa. Mas essa história é, na verdade, sobre consciência. A terra distante onde ele desperdiça sua herança representa o estado de consciência no qual você se encontra agora, caso não esteja vivendo o seu desejo. A casa do Pai, onde há abundância, alegria e plenitude, é o estado de consciência do desejo realizado. A jornada de volta para casa não é geográfica, é psicológica. É a jornada de desaparecer do estado de limitação e aparecer no estado da realização. E veja, o pai na parábola não pergunta onde o filho esteve, nem o que ele fez. Ele apenas o recebe com amor imediatamente. Da mesma forma, sua maravilhosa imaginação humana, que é Deus em ação, não está preocupada com seu passado, nem com suas circunstâncias atuais. Ela responde apenas ao que você é consciente de ser agora. Em 2025, você deve aprender a ser implacável consigo mesmo nesse aspecto. Sempre que perceber que está pensando a partir do seu antigo estado de consciência, pensamentos de escassez, de limitação, de medo ou de esforço, você deve desaparecer imediatamente desse estado. Não combata esses pensamentos. Lutar contra eles é dar-lhes poder. Simplesmente retire sua atenção deles e volte-se totalmente para o sentimento do seu desejo já realizado. É isso que as Escrituras querem dizer com "deixai que os mortos enterrem seus próprios mortos", e seus antigos estados de consciência, suas velhas dores, limitações e frustrações são os mortos. Deixe-os ir. Deixe que se dissolvam por si mesmos. Seu dever é habitar o novo estado. Viver como se o desejo já fosse real. Pensar a partir dele. Falar a partir dele. Agir a partir dele.
Agora, permita-me compartilhar outro aspecto vital dessa transformação. O seu mundo externo nada mais é do que suas conversas internas objetificadas. O que você diz para si mesmo ao longo do dia? Que tipo de diálogo você mantém em silêncio com os outros? Essas conversas, esses debates internos, essas suposições silenciosas estão criando suas experiências futuras. Em 2025, você precisa tornar-se consciente dessas conversas internas e deliberadamente mudá-las para se alinharem com seus desejos. Se deseja prosperidade, quais seriam seus pensamentos se você já fosse próspero? Se deseja saúde perfeita, como seria seu diálogo interior se você já estivesse completamente saudável? Comece agora mesmo a ter essas conversas dentro de si. Isso não é fingimento, não é ilusão. É o processo criativo exato por meio do qual o seu mundo toma forma. As conversas internas são o berço de suas experiências futuras. Mude o diálogo e mudará também a experiência. Essa é a lei. Lembre-se das palavras da Escritura. No princípio era o Verbo, mas esse verbo não se refere à palavra falada com os lábios. Refere-se à palavra silenciosa, à fala interior, seus pensamentos, seus monólogos, suas crenças mantidas em silêncio. São essas palavras que moldam o mundo ao seu redor. Em 2025, tome consciência dessas conversas interiores. E mais do que isso, escolha-as com intenção. Escolha diálogos que indiquem, que demonstrem, que afirmem a realização dos seus desejos. Sinta-se já vivendo como a pessoa que você quer ser. Deixe-me contar a história de um homem que me procurou para transformar sua carreira. Estava preso em uma posição que odiava. Sentia-se limitado e sem perspectivas de avanço. Eu lhe disse, mude suas conversas internas sobre seu trabalho. E ele começou. Parou de reclamar mentalmente. Começou a ouvir em sua mente colegas lhe parabenizando pela nova função. Imaginava-se discutindo responsabilidades empolgantes com colegas fictícios. Sentia a satisfação de realizar um trabalho que amava. Em poucas semanas, surgiu uma oportunidade que se encaixava perfeitamente em seus desejos. Isso não foi coincidência. Foi a lei em ação. Ele não tentou mudar o mundo externo com esforço. Ele mudou sua consciência e o mundo teve que se ajustar. Talvez agora você esteja se perguntando: quanto tempo isso leva? Quando verei os resultados? E eu lhe digo, o tempo é puramente psicológico. Aquilo que parece levar meses ou anos no mundo de César pode acontecer num instante, no exato momento em que você alcança o estado de consciência correto. Em 2025, você deve aprender a viver no fim. O fim é o sentimento do desejo já cumprido. Quando você realmente captura esse sentimento e o mantém, o tempo se dissolve. As circunstâncias necessárias para a manifestação de seu desejo se desenrolam de forma natural, fluida e sem esforço. É por isso que eu digo, desapareça do seu estado atual. Enquanto você estiver consciente do tempo, enquanto estiver esperando que algo aconteça, você ainda está preso à consciência de ausência, de busca, de carência. E essa consciência só pode produzir mais espera, mais busca, mais ausência. Em vez disso, assuma a consciência de já ser. Sinta isso com tanta intensidade que qualquer outro pensamento ou emoção perca o espaço para existir. É isso que significa orar sem cessar. Manter o sentimento da realização do seu desejo, independentemente das aparências. Lembre-se das palavras da Escritura: antes que me chamem, eu responderei. Isso significa que o cumprimento do seu desejo já existe. Não é algo a ser criado, é algo a ser reivindicado por meio da suposição consciente do estado certo. Em 2025, aprenda a confiar completamente nesse processo. Não seja como Tomé, que precisa ver para crer. Seja como o Mestre que declarou: bem-aventurados os que não viram e creram. Sua imaginação, alimentada por sua assunção e sustentada por suas conversas internas, está criando o seu futuro neste exato momento. Permita-me agora compartilhar uma técnica poderosa para acelerar essa transformação. Eu a chamo de revisão. Cada noite, antes de dormir, revise os eventos do seu dia. Mas não os revise como aconteceram. Revise-os como deveriam ter acontecido. Veja-os de forma que impliquem o cumprimento dos seus desejos.
Essa não é uma prática de pensamento positivo. Não é um devaneio, é um ato criativo. Uma reescrita consciente da semente que germinará nos acontecimentos futuros. Pois está escrito: as coisas antigas não serão lembradas, nem virão à mente. Em 2025, faça da revisão um hábito diário. Se teve um encontro desagradável, revise-o até que se torne harmonioso. Se enfrentou uma perda financeira, revise a cena como se a abundância tivesse surgido. Se sentiu rejeição, revise para sentir-se aceito, querido, reconhecido. Faça isso com persistência e verá sua realidade começar a se moldar de acordo com essa nova imagem interior. Lembre-se, você não está tentando mudar o mundo, você está mudando a si mesmo. E quando você muda sua concepção de si mesmo, quando você desaparece do estado antigo e ocupa um novo estado, o mundo exterior não tem escolha senão se transformar para refletir essa nova consciência. Essa é a lei. E a lei não falha. Permita-me compartilhar outra história real de transformação. Uma mulher me procurou mergulhada em profunda depressão. Havia perdido o emprego, suas economias estavam esgotadas e ela se sentia sem valor algum. Eu lhe ensinei o princípio da revisão. Todas as noites antes de dormir, ela revisava seu dia, não como havia acontecido, mas como se já fosse a mulher que desejava ser. Bem-sucedida, próspera, confiante e profundamente realizada. No início, parecia estranho. Parecia uma fantasia sem sentido. Mas ela persistiu. E em poucas semanas, sua realidade começou a se mover. Oportunidades inesperadas surgiram. Pessoas de seu passado a procuraram com propostas lucrativas. Sua conta bancária começou a se recuperar, mas acima de tudo, o sentimento de inutilidade se dissolveu completamente. Essa transformação não aconteceu porque ela corrigiu o mundo lá fora. Aconteceu porque ela desapareceu do antigo estado de consciência e ocupou um novo. O mundo simplesmente respondeu à nova luz que ela passou a emitir. Em 2025, você precisa compreender outro princípio fundamental. Todas as pessoas do seu mundo são projeções de você mesmo. Tudo o que você vê nos outros, sejam bênçãos ou desafios, são reflexos do que você sustenta internamente. Os outros são apenas você, empurrado para fora. Mude a sua consciência e eles devem mudar sua atitude em relação a você. É por isso que é fútil tentar mudar os outros ou culpá-los por sua situação. Eles estão apenas representando o papel que sua consciência lhes atribuiu. Quando você desaparece de um estado de consciência que atrai experiências negativas, as pessoas no seu mundo têm apenas duas opções: ou mudam sua forma de agir com você, ou desaparecem do seu campo de experiência. Lembre-se, a consciência é a única realidade. Tudo o mais, pessoas, eventos, circunstâncias, são sombras lançadas por ela. Mude a consciência e as sombras devem seguir. Essa não é uma teoria bonita, essa é a lei. Agora permita-me compartilhar com você uma última técnica poderosa para a sua transformação em 2025. Eu a chamo de a cena de parabenização. Escolha uma cena curta, simples, que represente o cumprimento do seu desejo. Algo que não deixe dúvida de que sua meta já foi alcançada. Pode ser alguém lhe dando os parabéns, um abraço, um sorriso de admiração, uma mensagem de "você conseguiu". Sinta o aperto de mão, ouça as palavras, veja o brilho nos olhos da outra pessoa. Sinta a alegria, o orgulho, o alívio, a gratidão. Faça essa cena tão vívida, tão real, que ao abrir os olhos, você sinta que realmente aconteceu. Repita isso, noite após noite, até que a sensação da realização se torne seu sentimento dominante. Isso não é apenas visualização. Não é pensamento positivo. É a entrada deliberada em um estado de consciência onde seu desejo já é realidade. E quando você conseguir fazer esse estado se tornar natural para você, quando puder viver, se mover e existir dentro dele, o mundo exterior não terá escolha. Ele deve se remodelar para refletir sua convicção interior.
Em 2025, aprenda a confiar completamente nesse processo. Não se preocupe com o como. Não tente forçar as circunstâncias. Apenas ocupe o estado correto de consciência e permita que a inteligência infinita dentro de você manifeste a realidade do seu jeito perfeito e no tempo exato. Lembre-se, o mundo exterior está morto. Ele só vive porque você o alimenta com sua atenção e crença. Retire sua atenção do que não deseja. Dê sua fidelidade ao que deseja experimentar. Viva a partir desse estado. Pense a partir dele. Fale a partir dele. A sua transformação não acontecerá fora. Ela já está acontecendo dentro. E quando isso estiver completo, o mundo não poderá resistir. Ele se curvará à nova imagem que você assumiu como sendo você. Essa é a lei. E a lei não falha. Ela opera com precisão matemática. Sua única tarefa é aplicá-la, com fidelidade, com persistência, até que o estado desejado se torne o seu estado natural. Então, e só então, você compreenderá plenamente a verdade da afirmação. Tudo é possível àquele que crê. E esta noite, ao preparar-se para o descanso, lembre-se disso. Você é pura imaginação. O mundo que você experimenta é apenas sua imaginação projetada para fora. Em 2025, reivindique seu lugar como o poder criador da sua realidade. Desapareça por completo dos estados de escassez, de limitação, de medo. Habite inteiramente o estado do seu desejo realizado. Faça isso com fé, com constância, com convicção, e eu lhe prometo, seu mundo terá de se transformar para refletir a nova concepção que você tem de si mesmo. Isso não é mágica, não é pensamento positivo, não é fantasia, é a lei da consciência em ação. E ela jamais falha. Em 2025, faça disso a sua prática. Morra diariamente para o seu antigo eu, para as velhas crenças, limitações e identidades. Nasça de novo a cada dia na consciência do seu desejo já cumprido. Pense a partir dela. Fale a partir dela. Haja a partir dela. E então você provará, por experiência direta, a verdade eterna. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E lembre-se, Deus é sua própria e maravilhosa imaginação humana. A transformação que você busca já está completa na mente de Deus, na sua imaginação. Sua tarefa agora é simples. Entre nesse estado, habite nele, viva a partir dele e observe, com admiração e gratidão, enquanto o mundo se molda para refletir o que você aceitou como verdade interior. Em 2025, você não está tentando adicionar algo novo à sua vida. Você está, na verdade, reivindicando o que já é seu, por direito divino. À medida que embarcamos juntos nessa jornada, peço-lhe, abandone toda ideia de limitação, toda crença em escassez, todo medo que por tanto tempo o manteve prisioneiro, pois neste momento, e em todos os momentos que virão, você possui o poder divino de comprimir a eternidade no agora. Você é, em essência, o mestre do tempo. Reflita sobre a natureza do tempo. É realmente uma linha reta, rígida, inquebrável? Ou será que o tempo é maleável? Um campo de possibilidades onde tudo já existe, esperando apenas por sua consciência para se tornar visível? Eu lhe digo com absoluta certeza, o tempo é um construto da consciência. É a tela onde você pinta o quadro da sua vida. Quando você age como se não tivesse mais tempo, você não está se rendendo ao fim da existência, mas sim reivindicando sua verdadeira natureza. Um ser infinito, eterno, capaz de transcender toda a ilusão de linearidade. Você entra no eterno agora, onde todos os desejos já estão cumpridos, onde toda a criação já foi concluída e onde tudo o que você busca está esperando apenas ser percebido. Agora feche os olhos por um instante. Sinta que este momento é tudo o que existe. Pergunte a si mesmo, se esta fosse minha última respiração, minha última palavra, meu último ato, o que eu escolheria ser, sentir, dizer, amar? Nesse instante, você não está fugindo da vida. Você está, pela primeira vez, vivendo plenamente. Ao fazer isso, você está ativando o poder infinito da sua imaginação.
está se libertando dos grilhões do passado e das ansiedades do futuro. Pois o que é a imaginação, senão a própria substância da eternidade? É o poder invisível que molda todas as coisas visíveis, e quando você vive como se este instante fosse tudo o que há, você experimenta o que chamo de compressão do tempo. Você sente clareza. Você age com propósito. Você ama com profundidade. O mundo ao seu redor pode parecer o mesmo, mas algo profundo mudou dentro de você. Você tocou a eternidade. Você viveu por um momento no agora eterno. E nesse espaço sagrado, você descobriu que não há mais nada a esperar. Tudo já é. Mas não se contente com breves vislumbres dessa verdade. Transforme essa experiência em prática viva. A arte de viver como se você não tivesse mais tempo. Não é correria, nem desespero, é presença, é consciência total, é urgência sagrada. Imagine um homem que compreendeu de verdade que o tempo é limitado. Ele não adia seus sonhos, não desperdiça palavras, não adormece em distrações. Ele fala com verdade, ama sem medo, cria com paixão. Esse homem não vive com medo da morte. Pelo contrário, ele é mais vivo do que nunca. Ao abraçar a finitude do corpo, ele acessa a infinitude da consciência. Ele comprime a eternidade em cada respiração. E ao fazer isso, descobre o segredo mais profundo. A vida não se mede em tempo, mas em intensidade de presença. Alguns de vocês podem se perguntar, mas Neville, se eu agir como se não tivesse mais tempo, não ficarei ansioso, não serei imprudente com minhas responsabilidades, correndo atrás de tudo com desespero? Essas são dúvidas naturais, nascidas de uma visão equivocada do que é viver com urgência sagrada. Viver como se não houvesse tempo não é correr contra o relógio, é parar de desperdiçar momentos, é reconhecer o valor imenso de cada segundo. E por isso, dedicar-se com amor, intenção e plenitude ao que é essencial. Quando você incorpora esse estado, não vive para fugir da morte, vive para honrar a vida. Você prioriza o que realmente importa. Não adia sua verdade. Não reprime sua criatividade. Não posterga o amor. Você age com presença. Você fala com poder. Você sente com profundidade. E quanto mais vive assim, mais percebe que a alegria que tanto buscava na realização de desejos estava disponível o tempo todo, no agora. Este é o verdadeiro propósito da prática. Não realizar mais em menos tempo, mas trazer mais vida a cada instante, pois no eterno agora não há falta, não há espera, há apenas ser. E quando você é, quando vive como se tudo que deseja já fosse verdade, então, e somente então, o mundo se curva à sua nova consciência e reflete com perfeição aquilo que você assumiu. Considere as palavras das Escrituras. Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. E isso não é um chamado à perfeição moral, mas um convite à realização de sua verdadeira natureza. Uma natureza divina, criativa, ilimitada. Quando você vive como se não tivesse mais tempo, você está, na verdade, assumindo essa perfeição. Você está vivendo a partir da totalidade do seu ser, sem concessões, sem medos, sem adiamentos. Mas então surge a pergunta: como manter esse estado diante das pressões do dia a dia? E eu lhe digo, tudo começa pela imaginação. Sua imaginação é a ponte entre o tempo e a eternidade. É a ferramenta pela qual você pode colapsar os dias, as semanas e os anos. Em um único instante de decisão consciente, escolha uma cena simples, um momento que represente o ápice da sua realização. Pode ser o som de aplausos, a sensação de um abraço, a paz de um sim que o mundo ainda não pronunciou, mas que você já ouviu no silêncio do seu coração. Agora, entre nessa cena, não como espectador, mas como protagonista. Sinta-a. Respire-a, viva-a, repita esse ato imaginário noite após noite, até que ele se torne mais real do que qualquer evidência externa. E então, o mundo terá que se dobrar à sua visão interior, pois tudo o que é verdadeiro em sua imaginação é inevitável no mundo dos fatos.
E à medida que você persistir nessa prática, começará a notar mudanças sutis e depois profundas em seu mundo externo. Você tomará atitudes que antes evitava. Seus relacionamentos ganharão nova profundidade. Portas que pareciam trancadas se abrirão naturalmente. Mas não se engane. Essas mudanças não são milagres aleatórios. São o reflexo exato da nova identidade que você aceitou internamente. Por isso, quando os velhos hábitos retornarem, quando a procrastinação, a dúvida ou o medo surgirem, não lute contra eles. Apenas observe, reconheça e gentilmente retorne à urgência sagrada. Lembre-se, a transformação é uma prática, não um evento. Assim como um músico afina seu instrumento diariamente, você deve afinar sua consciência continuamente. Ao acordar, mergulhe por alguns minutos no sentimento de eternidade. Antes de qualquer tarefa, pergunte-se: se este fosse meu último ato, como eu o realizaria? A cada momento, traga sua atenção de volta para o agora, não por medo do fim, mas por amor ao que é eterno dentro de você. Pois o agora é o único tempo onde você pode criar, o único lugar onde Deus habita, o único instante onde tudo já é. E ao viver assim, com intenção, com verdade, com totalidade, você não apenas transforma sua realidade, mas redescobre sua essência divina. Mas é aqui, neste ponto da jornada, que muitos tropeçam. Eles começam a ver os frutos da nova consciência, notam mudanças no mundo, percebem o movimento da realidade se ajustando, e então vacilam, ficam impacientes, querem saber quando exatamente o desejo se manifestará, procuram sinais, tentam descobrir o como e o quando, e ao fazer isso, escorregam para fora do eterno agora, e voltam para o velho pensamento linear do tempo, onde ainda se espera, se deseja, se duvida. Este é o ponto mais delicado do processo. Quando você começa a ver o mundo respondendo, permaneça firme. Não se deixe enganar pelas aparências, não tente forçar, não tente controlar. Simplesmente continue vivendo, a partir da consciência do desejo já realizado. Pois, como dizem as Escrituras, a fé é a certeza do que se espera, a evidência do que não se vê. E a sua certeza, sua convicção interior, é a própria substância que dá forma à realidade. É a prova invisível de um mundo que já existe no invisível. Continue vivendo no fim. Continue sentindo como se tudo já tivesse sido cumprido. Continue agindo, falando, pensando a partir desse lugar. E então, o mundo físico não terá escolha. Ele deverá refletir o que você assumiu como sendo real dentro de si. E à medida que você continua a viver no estado do desejo realizado, algo ainda mais profundo começa a acontecer. Sua relação com o próprio desejo se transforma. Você descobre que a alegria que antes pensava encontrar, apenas quando o desejo se manifestasse, sempre esteve presente, disponível, no agora. Pois o verdadeiro segredo da urgência sagrada não é correr atrás da vida, mas viver como se a vida já estivesse cumprida. Essa é a essência da liberdade suprema. Não esperar mais nada para ser quem você já é por natureza divina. Quando você realmente compreende isso, a ansiedade se dissolve, a pressa desaparece e o momento presente se torna o seu lar. Você percebe que não há mais o que buscar, porque tudo o que se buscava estava, desde o princípio, no interior do buscador. E isso, meus amigos, é o verdadeiro reino dos céus. Não um lugar distante, não um estado futuro, mas uma consciência presente, acessível no agora, através da imaginação disciplinada e da fé inabalável de que eu sou já é suficiente. É aqui que você finalmente compreende que viver como se não houvesse tempo é viver como quem já encontrou o que jamais esteve perdido. E para que não reste dúvida, viver dessa forma, como se o agora fosse tudo o que existe, não significa negligenciar sua vida, nem agir com imprudência ou irresponsabilidade. Pelo contrário, quando você vive no eterno agora, você se torna mais presente, mais amoroso,
mais intencional com cada palavra, com cada gesto, com cada escolha. Você percebe que cada instante carrega consigo a oportunidade sagrada de expressar o divino. Descansa não por fuga, mas por reverência ao templo que é o seu corpo. Cuida de si não por vaidade, mas por amor à centelha divina que habita em você. Você age não mais por obrigação, mas por inspiração. Você cria não mais por ambição, mas por expressão da sua essência. E então, sem esforço, você começa a realizar mais do que jamais realizou, mas agora, sem exaustão, sem angústia, sem medo de que esteja desperdiçando o tempo, pois você sabe, o tempo não é algo que se perde, é algo que se consagra. E em cada momento consagrado, você atrai o que é seu por direito, não porque correu atrás, mas porque permaneceu firme, na consciência de que já era seu. Essa é a arte de viver na eternidade. Essa é a ciência de ser divino. E agora, ao nos aproximarmos do fim dessa jornada, quero falar diretamente ao seu coração. Se você vive como se cada momento fosse o último, você se torna o criador mais poderoso que existe, pois tudo em você se alinha com a verdade. Não há mais espaço para falsidade, para adiamento, para disfarces. Você fala com autenticidade, você ama com coragem, você age com clareza, e nesse estado de consciência, você não apenas transforma sua vida, você transforma o mundo ao seu redor. Pois lembre-se, o mundo é você mesmo, projetado para fora. Cada detalhe que você vê lá fora, cada pessoa que cruza seu caminho, cada acontecimento, é reflexo do estado interior que você mantém. Por isso, nunca mais questione se algo está funcionando. A manifestação é inevitável quando o estado é sustentado. E se algo parece não ter mudado ainda, não se desespere. A sombra leva tempo para se ajustar à nova luz, mas ela se ajustará, pois está escrito: a visão tem seu tempo determinado. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não falhará. Essa é a confiança inabalável do Criador consciente. Ele não corre atrás da promessa, ele a habita. E por habitar essa certeza, ele a vê nascer diante dos seus olhos. E assim, ao encerrar esta mensagem, deixo com você um chamado à lembrança eterna. Cada respiração que você toma é ao mesmo tempo sua primeira e sua última. Cada instante é um início e um fim. E dentro desse paradoxo está o segredo da vida eterna, pois quando você aceita a natureza finita da existência física, você desperta para a infinitude da sua consciência e descobre que nunca houve separação entre você e o divino, que nunca houve um tempo futuro onde você seria completo, porque a completude sempre esteve no agora. Viva como se não houvesse tempo e descobrirá que você tem todo o tempo do mundo, pois no eterno agora, o tempo deixa de ser uma limitação e se torna um instrumento da sua criação. Obrigado, meus amigos, por sua atenção, por sua abertura, por sua disposição de caminhar nesta verdade. Que você vá adiante sabendo, sem sombra de dúvida, que é amado, que é capaz além de qualquer medida, e que o agora é tudo o que existe e tudo o que você precisa, pois você é, em essência, o eterno se expressando no tempo. Deus o abençoe e que sua luz revele ao mundo a glória do que você realmente é.